fazer aqui. Eu fui compartilhar a tela do slide e ele se recusou a ficar compartilhado de forma a todos. Cadê? Vamos ver se ele vai aumentar. Não sei o que está acontecendo com ele. Se eu vou gravar essa aula é porque eu estou tendo problemas técnicos aqui hoje. Eu estou tentando fazer com que o slide fique na tela toda. E ele não quer ficar. Na minha projeção, ele fica na tela toda. Na de vocês, ele não fica. Pronto, é isso. A outra aula que eu dei no segundo ano, eu passei os slides no mínimo, porque eu não consegui. Eu não sei o que é que deu. Antes, no e-mail pessoal, eu conseguia, e nesse eu não estou conseguindo. Eu estou indo, mas não vai. Está ficando no mínimo. Aí, se eu gravar, vai ficar gravado assim. Só. Deixa eu ver aqui. Teve gente que entrou na aula sem o e-mail educacional. Tá? Foi, conseguiu? Entrar sem o e-mail educacional, só com o e-mail pessoal? Tem gente aqui, tipo, porque no e-mail educacional fica o nome todo em maiúsculo, aí tem gente com o nome que não tá em maiúsculo, né? Aí Luan. fica aí a dúvida. Luan. Luan e Maria Leidiane, Cecília. É, Leidiane também. é um, esse mito é uma coisa assim meio louca, né? Porque uma hora aceita, outra hora não aceita. Ó, não tem jeito, ele não quer ficar a tela toda. Vai ter que ser ele com a tela assim pequeno, como foi para o segundo. Porque eu tentei aqui já e não vai. Não tem como. Não sei o que deu nele, mas ele não está indo. A gente vai ver assim mesmo, menorzinho hoje, senão a gente não tem a aula. A gente vai revisar, terminar de revisar hoje. Não sei se terminamos hoje, mas vamos começar a terminar essa nossa revisão em relação a alguns conteúdos do ano passado. Vocês estão vendo aí os slides, né? Todo mundo? Sim. Sim. Aí vocês lembram, inclusive, essa aula eu dei pelo Meet. Acho que tem umas 3 pessoas que estavam nessa aula o ano passado pelo Meet. Então, a gente viu sobre a questão do iluminismo, né? A questão do iluminismo, a arte iluminista, e aí eu procurei fazer assim de forma mais resumida, né? Essa nossa aula. Vamos lá. Então, o iluminismo, quando a gente fala em iluminismo, a gente lembra luz. E essa luz, ela vem de onde, né? Ela vem do período para ser considerada uma era de iluminismo. A luz, então você imagina que antes se tinha trevas, se tinha escuridão, se tinha, né? Sim, mais ou menos, porque eles consideram que lá a Idade Média foi considerada um período de trevas, nos anos da escuridão e tal, né? A gente já viu isso em história, vocês já viram isso em história, com certeza, e a gente já viu isso também em arte. Então, partindo desse ponto, né, passou-se esse período da Idade Média, então, em meados do século XVIII, a Europa ela passou por uma importante transformação cultural marcada pela decadência do pensamento barroco da Idade Média, né? E a burguesia inglesa e francesa, impulsionada pelo controle do comércio ultramarino, que cresceu dominando a economia e o Estado. Em contrapartida, a gente tinha no Brasil o clero com seus ideais retrógrados, né? De sempre, né? Eles queriam sempre o poder. Como símbolo disso, a gente tem a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, né? Tudo que se tem aí de revolução aqui no Brasil, a gente pode destacar a Inconfidência Mineira, que foi tudo que a gente tem aí desse período de renascimento, de iluminismo. A era do iluminismo, ou simplesmente iluminismo, ou era da razão, foi um movimento cultural da elite de intelectuais do século XVIII na Europa,
que procurou mobilizar o poder da razão a fim de reformar a sociedade, conhecimento prévio, promover o intercâmbio intelectual e foi contra intolerâncias e abusos da Igreja e do Estado. Eu estava procurando para passar para vocês um trecho do filme de Isaac Newton, porque Isaac Newton foi um dos estudiosos que, nessa época, né, tentou convencer o mundo de várias teorias, de várias coisas, como a teoria da gravidade e tal, mas eu só encontrei em inglês. Eu não encontrei nenhum trecho em português para mostrar para vocês, infelizmente. Então, originário do período compreendido entre os anos 1650 a 1700, o iluminismo ele foi destacado principalmente por os filósofos, né, Baruch Spinoza, John Locke e Pierre Bayle, e pelo matemático, que eu já falei para vocês, Isaac Newton. Quem conseguir assistir traduzido ou legendado, que eu não encontrei nem legendado, infelizmente, senão ainda dá para passar um trecho, sobre o filme de Isaac Newton, é bem interessante. Os príncipes reinantes, muitas vezes, né, eles apoiaram e fomentavam a figura do iluminismo, e até mesmo tentaram aplicar algumas ideias ao seu governo. Obviamente, algumas ideias que não dissessem, assim, o querer deles, a vontade dele e o privilégio deles, obviamente. Aí aqui a gente tem Baruch Spinoza, John Locke, e Pierre Bayle e Isaac Newton. O iluminismo ele floresceu cerca de 1790 a 1800, após a ênfase da razão, que deu lugar à ênfase do romantismo na emoção. E aí esse período foi considerado o período do enciclopedismo, né? A questão da enciclopédia, a ideia da produção cultural, da produção de conhecimento. O iluminismo, para sintetizar, foi uma atitude geral de pensamento, de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar esse mundo um lugar melhor, que foi uma mediante a introspecção livre do exercício das capacidades humanas e do engajamento político e social. Aí é interessante essa fala em relação a essa imagem que está aí. Vocês sabem o que representa essa imagem? Alguém sabe? Pode filar, tem um nomezinho, a legenda nela. Sim, que foi o símbolo, marcou o símbolo da Revolução Francesa, né? A decapitação deles, né? Que é aí que fizeram a revolução, né? Chega de imperialismo, chega de rei. Não deu muito certo, né? Se vocês estudarem a Revolução Francesa, vocês viram que teve uns ideais, foi importante, mas em sua lógica de igualdade e fraternidade, não foi bem assim, né? Infelizmente. Mas foi um marco que influenciou o mundo inteiro, inclusive as revoluções que deram origem à independência do Brasil, à independência americana, né? Os Estados Unidos, né? Teve sua independência, influenciado muito pela Revolução Francesa. A Estátua da Liberdade foi um presente que ganharam da França em símbolo disso, dessa liberdade que os Estados Unidos tiveram, né? Deixar de ser colônia da Inglaterra. Immanuel Kant, um dos mais conhecidos expoentes do pensamento iluminista, num texto escrito precisamente como a resposta à questão de o que é iluminismo, ele disse: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que esses mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Sapere autem. Tem coragem para fazer uso de tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Aí a gente tem uma ideia bem, digamos assim, simples e ao mesmo tempo complexa, uma reflexão. Perguntar aí a vocês. Ele diz que os seres humanos fizeram uma tutelagem a eles mesmos. O que é uma tutela? Vocês sabem o que é tutela? Alguém sabe o que é tutela? Esse termo?
Vamos lá. Tutela. Quando um menor de idade, ele, por exemplo, fica órfão, ele não tem mais pais, é nomeado um tutor para ele. Ele precisa que tenha-se uma pessoa responsável por ele. Se esse menor de idade, ele tem bens, ele não está na idade de, ele não quer ser adotado porque, digamos, é adolescente. Então, o que é que vai ser feito dele? Ele não pode responder juridicamente ainda por si. Então, é nomeado um tutor para ele que vai responder juridicamente e administrar, digamos, os bens dele e responder pela vida dele até ele se tornar maior de idade. Então, quando ele diz aí que o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que eles se impuseram a si mesmos, então ele está dizendo que os seres humanos impuseram uma tutelagem. Quem seria essa tutelagem? O que seria essa tutelagem que eles impuseram a si? Vamos refletir. Muitas vezes o ser humano, ele não age. O iluminismo é agir pela razão. Agir de acordo com as coisas racionais, de acordo com o conhecimento. Então, o que seria essa tutelagem, segundo os padrões, né? O que ele quer dizer? A religião é um tipo de tutelagem, porque a religião, ela existe regras, ela existe aí conceitos que dizem que você não deve fazer isso, nem deve fazer aquilo. E que você segue eles, as pessoas que o seguem, né? Seguem de acordo com as normas daquela tutela, ou seja, daquela religião, e não simplesmente de acordo simplesmente com a razão. Às vezes a gente escuta pessoas dizerem que fazem parte de tal religião, mas não concordam com determinadas coisas, mas elas fazem porque faz parte daquele ritual. Então eu poderia dizer que, segundo Immanuel Kant, né, Immanuel Kant, que existem várias tutelagens, mas que a religião também poderia ser tida como exemplo de uma dessas tutelagens que não permite que muitas vezes você haja com razão. Não estou aqui criticando a religião, nem sou ateia, não, tá, gente? Estou apenas falando de acordo com a filosofia. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tá certo, então seguimos. O iluminismo, dessa forma, ele trouxe consigo grandes avanços, juntamente com a Revolução Industrial, abrindo espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi René Descartes, né, francês, matemático, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra Discurso do Método, ele recomenda que, para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. Veja que aí ele não faz a negação em relação à existência de Deus, mas ele diz que você deve duvidar que todas as coisas existem até a comprovação delas. Compreenderam o que ele quer dizer? Para se chegar no discurso dele, né, que ele criou, o livro que ele criou, os escritos, para se chegar à verdade, você tem que contestá-la para saber se realmente ela é verdade, para você ser convencido daquela verdade. Muitos artistas, eles colocaram contrários ao ornamentalismo dos estilos anteriores e buscaram a arte anterior, mais simples, do Renascimento, formando o que ficou conhecido por neoclassicismo. Aqui a gente tem um exemplo, né, clássico dessa obra. O neoclássico foi um componente artístico do movimento intelectual conhecido como iluminismo, o qual era igualmente idealista. Igles, Canova, Jacques, Louis David estão entre os principais conhecidos neoclássicos. A gente tem aqui por ordem, né, Jean-Auguste, Rodolphe e Jacques Louis David, que são idealistas, artistas intelectuais dessa época.
A pintura neoclássica é uma pintura descritiva de forte realismo e que o traço linear assume maior importância do que a aplicação da cor, ao contrário da expressividade pictórica do romantismo. As cenas vivem da composição formal, não harmoniosa. Os elementos possuem contorno bem definido e são dispostos em planos ortogonais equilibrados. Aqui é um exemplo de uma pintura neoclássica, a banhista. De modo geral, as figuras assumem uma postura rígida, em que a luz artificial é direcionada como um foco, que ajuda a criação de um ambiente teatral, resultando numa imagem sólida e monumental. Essa frieza conseguida pelo artificialismo da composição distanciou o observador, tornando a pintura uma imagem simbólica. Aí aqui a gente tem, né, a luz, a claridade, ela se dá mais para os personagens, e o fundo, normalmente, ele é mais escuro. Então, o que ele quer dar destaque, o que ele quer que tenha mais ênfase, ele vai dar mais claridade. Aquela ideia do claro e do escuro que a gente já estudou anteriormente. Aqui a gente vê o Museu do Louvre, pintado. E após, aqui o Palácio do Louvre. Após a Revolução Francesa, a concepção de que a sociedade tem da arte transformar-se progressivamente. As peças de arte até então são mantidas sob o domínio do monarca francês e são tornadas públicas em um dos primeiros espaços, que é chamado Palácio do Louvre, e mais tarde a gente tem que conhecer, né, se tornar, que eles criaram mais tarde o Museu do Louvre. Primeiro, tudo que se tem de arte foi posto aqui no Palácio do Louvre. Também a figura do artista, ela ganhou mais liberdade, não há mais uma obrigação, né, de seguir um repertório pré-definido. Porque se vocês lembram, quando a gente estudou, por exemplo, a arte bizantina, existiam regras para tudo, principalmente para representar, que é na arte bizantina religiosa, para representar as pessoas, né? Por exemplo, tem a Aurélia para as pessoas que eram, né, deuses, santos, né? Como deveria ser representada as mãos, como deveriam ser representado o rosto. Aqui no iluminismo não se tem mais essas regras de como deve se representar tal objeto. Os pintores, eles têm mais liberdade para isso. Nos finais do século XVIII, os estilos pictóricos envolvem antes para momentos em que cada vez mais difícil apontar precisão nas diretrizes. Vários estilos se desenvolveram em paralelo e cada um caminhou para a arte moderna. A gente, como eu disse a vocês, tiveram-se mais liberdade nas suas pinturas. Aqui a gente vê Vênus. As principais características foi retorno do passado, imitação de modelos antigos, academicismo nos temas da técnica, e a arte entendida como imitação da natureza, no verdadeiro culto à teoria de Aristóteles. Aí aqui a gente tem uma imagem mostrando a natureza, a Índia, né? E aqui os trabalhadores. A característica da pintura: formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante, exatidão no contorno e harmonia no colorido. Nada de cores extravagantes, nada de coisa muito chamativa. A gente vê os tons muito parecidos. Aqui, para terminar, a grande odalisca, mais uma vez, né? A ideia de cada um representa como quer, o que quer, uma liberdade maior. E aqui a gente tem Hércules de Beatus, Rômulus, o imperador Rômulo. Aqui a gente tem mais uma obra, Patroclo, de 1780, Belisário pedindo esmolas, Naiade, que é uma escultura de Antônio Canova, e aí, muitas dessas obras se tem ainda hoje. Eu fiz aí, no final, para vocês, um print de um mapa mental.
Vocês sabem o que é um mapa mental? Todos sabem o que é um mapa mental? Sim. Pronto. Mapa mental é aquela espécie de resumo que a gente faz para a gente colocar os principais assuntos. Aqui a gente tem um mapa mental do iluminismo, né? Os principais filósofos, Montesquieu, suas obras, o que defendeu, o caráter burguês do iluminismo, né? Contra o antigo regime, que é o mercantilismo, o absolutismo, que é a questão dos reis, a influência, né, na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira, e eu tenho todos esses pontos. Baseado nesse, mas não será esse, vocês irão fazer um mapa mental, eu vou deixar disponibilizar esses slides, tá, no Google Sala de Aula, e vocês vão produzir um mapa mental para a próxima aula. Quais são os principais pontos de influência do iluminismo e do iluminismo na arte? O iluminismo na história, o iluminismo na arte. E aí vocês vão trazer esses pontos, tá? Para a nossa próxima aula. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? Quando é a próxima aula? De hoje a 8. Eu coloquei lá o Ok. link, eu tinha esquecido de colocar o link, quer dizer, eu não tinha esquecido, eu coloquei sexta-feira, e como vocês sabem que eu ensino em várias turmas, então eu sempre repito, eu marco a turma do segundo, então eu marco todos os segundos que eu tenho, marco o terceiro, e eu pensei que como eu tinha feito isso com o primeiro e segundo, eu pensei que eu tinha feito o mesmo com o terceiro. Só que agora, quando eu fui começar a aula, eu observei que eu só tinha colocado o link no terceiro A e não nos demais turmas. Toda semana o link será o mesmo, para não estar aquela coisa de, pode ser que eu esqueça de colocar e só coloque, né? Para não estar aquela coisa de, professora, qual o link? Vai ser sempre o mesmo. Eu já agendei lá, na mesma hora, é só entrar na turma. Eu saindo da aula do segundo, vou para a aula do terceiro, tá? Para não ter esse problema. É sempre o mesmo link. E aí, o que é que temos? Alguma pergunta, algum comentário? Caio, Bruno, diga. O classicismo. Neo é a volta para o passado, Bruno. Sempre que você vê neo alguma coisa, é porque você está voltando para alguma coisa que já aconteceu anteriormente. Só que com influências daquele passado, mas com acrescentando novas ideias. Não vai ser só aquele. Por exemplo, o classicismo ele tem suas características. O neoclassicismo, eu estou voltando para ele, mas eu estou em outro período, eu não estou integralmente nele. Eu tenho ideias novas, eu tenho novos conceitos além disso, tá? A nossa sorte é que tem um trabalho de Darwin que é para fazer um mapa mental do iluminismo. Ah, é porque junta tudo já tá ótimo, é? Ai, que bom. Peraí, viu? Diga. Professora, como é o nome do filme que a senhora falou que cortou aqui? O nome do filme, ele é um nome em inglês, mas se você colocar, eu pesquisei aqui, mas acho que não vai aparecer. É com Isaac Newton alguma coisa, mas é em inglês. Eu não encontrei ele, Andressa, em português. Eu procurei até tinha algum trailer, algum trechozinho, mas eu nem encontrei legendado. Eu só encontrei sempre em inglês, porque embora eu achei ele bem interessante, mas só encontrei versões em inglês dele, não encontrei em português. Pode ser que vocês são mais digitais, vocês encontrem alguma coisa assim. Eu ainda sou da época analógica, tá? Ainda estou meio que entrando, engatinhando nesse mundo, mas enfim. Mas quem tiver um interesse, né, pode procurar, é interessante, né? Ele ilustra bem essa questão dessa ideia, desse período de que se pensava, e ele mostra muito a ideia assim, que Isaac Newton queria provar aquelas ideias, aquelas teorias lá que ele criou, né, da gravidade e tal. Mas imagine que tudo de novo é muito difícil de ser aceito. Hoje, tantos anos depois, é fácil você considerar a pessoa foi isso, a pessoa foi aquilo, ele foi o cara. Mas só o cara lá na época é que sabe como
ele passou e levou a vida e como é que foi aceita a sua ideia. A atividade é para entregar no Google Sala de Aula? Não, não é para entregar no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula, vocês terminam o que tem para fazer. Eu só quero que vocês tragam na próxima semana o mapa mental. Pode ser no caderno, pode ser. A gente vai continuar essa aula e a gente vai socializar quem fez e a gente vai ter algumas outras coisas a mais, outras reflexões para a gente finalizar. Eu espero finalizar, né? Esse conteúdo sobre iluminismo e a arte, né? Nesse período. O mapa mental Então, tem que ser, tipo, numa folha, porque tem umas plataformas na internet que dá para fazer um mapa mental, tipo, online. dá sim, só não copie o que está pronto, que tem muito mapa mental pronto também lá, que a gente sabe, né? É aquele que eu sempre digo a vocês, não, né? Não se auto-prejudiquem. A professora não vai fazer nenhuma diferença se você copiar um mapa mental pronto ou se produzir o seu, mas para vocês vai fazer diferença, tá certo? Deixa eu procurar aqui, como eu disse a vocês. Pois é, deixa eu procurar. Oi, ela disse isso. Ah, ela mandou vocês fazerem um mapa mental também, não foi? Muito bem, tá certo. Certíssimo. Ela tá errada? Não, tá errada não, é isso mesmo. Mas é assim mesmo, né? A gente só aprende fazendo. Não existe outra receita. E olha que coisa boa, estudar arte e história ao mesmo tempo. Vai ficar na mente para a vida toda, nunca mais esquece. Então a gente espera terminar na próxima semana, como eu disse a vocês, né? Não se auto prejudiquem, né? Para mim não faz diferença, mas para vocês fazem. A gente fica por aqui. Eu estou fazendo uns prints. Na próxima semana eu vou fazer, como eu fazia o ano passado, um link de frequência para vocês assinarem, porque vai me dar menos trabalho para ver. Tá certo? Tira o print Tchau. pelo bonito, Jeane, pelo amor de Deus. Tá bem. Ó, não foi que eu fazendo igual vocês fizeram ano passado, não, que fizeram aquelas fotos minhas lá fazendo careta, fazendo um vídeo e ainda ficam compartilhando no Instagram. Isso não é coisa que se faça com a professora. Na próxima aula eu vou tirar uma feia da senhora e vou postar. Vocês viram que eu mudei, né? Eu me mudei para a escola, né? A gente não vai ter mais a participação de Arthur nas aulas. Ah, que Então eu triste, ele era mudei tão para isso. bom. Era, mas não dava. Eu digo, é melhor eu sair de casa do que ele. Então eu me mudei para a escola para dar essas aulas a vocês. Então, ó, não vou fazer isso não. A gente se vê na próxima semana, tá certo? Tchau, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. 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 Tchau.